Mais um vídeo derrotando os chefes radiantes com a build da Hornet. Baseada na Hornet. Nesse vídeo a gente vai enfrentar os 3 chefes mais difíceis do modo radiante. Eu não devia ter usado o mana agora, vou explicar depois. Os Bubbles não deviam ser um chefe tão difícil, porque eles dão muita brecha pra se curar. Mas o problema é que no modo radiante eles dão hit kill, então essas brechas pra se curar não fazem diferença nenhuma. Ataque carregado é bom nesse chefe. Só que cuidado, porque se tu der um ataque carregado e ele estiver de costas para ti, ele vai se virar. Aí tem boa chance de ele te atingir. É um bicho um tanto estranho, são bolhas, eu não sei o que era pra ser esse inseto. Eles parecem um zangão, na verdade. Não era pra eu estar perdendo com 2 Bubbles vivos. Porque sim, diferente de todos os outros chefes que tem mais de um ao mesmo tempo, esse fica pior quando tá sozinho. Você vai querer sempre focar só um dos Bubbles, porque quando o primeiro cair, o segundo se cura. Mas não precisa ser o ataque carregado, se tu bater nas costas ele se vira. Bom saber disso. É bom conseguir manter ele mais ou menos no meio da tela. É ruim desviar quando ele tá colado na parede. Que bom. Aí. Encaixa o grito do abismo. E o motivo de eu ter feito errado quando eu joguei a mana lá no começo é que você vai querer usar a mana toda agora. Quando uma Bubble fica sozinho, tanto ele quanto os tiros ficam muito mais rápidos. Então tu vai encurtar essa parte da luta ao máximo que tu conseguir. Então guarda toda a mana pra essa parte. Um detalhe curioso. A infecção devia tornar todos os insetos extremamente agressivos. Então, por que eles ficam mais agressivos depois que o primeiro cai? Na verdade, tem uma resposta pra isso. Se olhar para os olhos deles, diferente da maioria dos infectados, eles não têm muito sinal de infecção. Se eles não atirassem essas bolas laranja aí, não ia nem dar pra saber que eles estão infectados. E o pior é que tu acha eles no Coliseu dos Tolos. Eles foram presos pelos insetos infectados e são obrigados a lutar. Então, pelo que parece, eles estão resistindo à infecção, mesmo que pouco. Porque os Bubbles, na verdade, são os últimos românticos vivos. De acordo com o Diário do Caçador, quando 2 Bubbles se apaixonam, eles passam o resto da vida juntos. E não por acaso esses 2 são um casal. Então é isso. Um ficou com raiva por causa que você derrotou o outro. Poderia ser isso, mas na teoria os insetos infectados já estão com raiva. Então é mais provável que, assim como os Lords, que ironicamente estão aqui do lado, resistem à infecção por causa do código de honra deles, que é algo muito forte na mente deles. Eu não sei por que eu fiz isso. Enfim, assim como a honra é algo muito forte para os Lords, esse laço entre os 2 Bubbles foi forte o suficiente para eles não usar mana nessa primeira fase. Os Bubbles resistiram por causa desse laço deles. Eles só estão parcialmente infectados. Só que quando você derrota um deles, o outro perde a única coisa que mantinha ele são. Parcialmente são. Por isso ele fica tão agressivo. Ele foi totalmente tomado pela infecção. Isso é meio triste, na verdade. Isso aí pode me moer na porrada, porque eu mereci depois de matar o primeiro Bubble. E eu gastei mana de... É automático, eu vejo uma brecha pra usar o grito do abismo, eu vou usar. Eu odeio quando isso acontece. O primeiro, a Bubble vai pra trás do segundo e eu não posso trocar o alvo, porque senão todos os ataques que eu dei nesse foi pra nada. Ele vai se curar quando eu derrubar o outro. Eu não gosto muito dessa ideia de um deles se curar quando tu derruba o outro. É como se o chefe fosse ficar fácil se ele não se curasse. Ai, droga, eu errei uma das magias. Meu cérebro desliga nessa segunda fase. Consegui levar dano já algumas vezes na primeira fase. Eu tenho algum problema com esse chefe. Se bem que eu não sou o único que coloca ele no top 3 mais difíceis do Radiant, não.
E sim, ele é realmente o terceiro. Tem 2 chefes que são piores do que ele. E não é um pouquinho pior que ele, não. Ah, eu usei o ataque errado. Eu odeio quando ele fica perto do chão e de mim. Tipo, ele para no chão do meio da arena. É o pior lugar que ele pode parar pra atirar. Ai, é claro que ele parou do meu lado. Eu falei que só dá tempo de dar um ataque carregado. Eu fui inventar de bater mais. O problema é que a pedra do xamã ia ajudar muito. Aumentar o dano das magias. Ia reduzir bastante o tempo da segunda fase. Era só eu ter pulado, não era tão difícil. Quando eles são 2 tem mais tiro na tela, mas é bem mais fácil de desviar. Os tiros ficam muito rápidos depois. Ah, mas também olha onde eu fui me meter, né? Às vezes uma sombra afiada. Não gosto desse amuleto, mas... Eu esqueço. É só eu tentar elogiar esse amuleto que o alcance aumentado dele me quebra as pernas. Nos outros chefes que eu enfrentei até agora, eu mostrei todas as vezes que eles me derrotaram. Mas se eu quiser lançar esse vídeo antes de Silksong lançar, e olha que eu tô gravando isso 3 dias antes de lançar o jogo, eu não vou poder editar todas as vezes que eu perdi, não. O grito do abismo jogou o chefe em mim. Amém! Caraca, velho! É que não é pra esse chefe ser difícil. O problema é o modo radiante. Ele dá muita brecha pra se curar. Mas no modo radiante se curar não importa. Esse era o mais fácil dos 3 de hoje. O negócio vai ser triste. E o segundo chefe mais difícil do modo radiante? Markov. No vídeo dos Guerreiros dos Sonhos eu disse que ele ia ficar pra um vídeo especial. Assim como os Bubbles, a minha recomendação pra esse chefe é rezar, porque é basicamente um spam de tiro interminável que te dá hit kill. Isso não foi porque é difícil, isso foi burrice mesmo. Só que o problema do Markov em comparação com os Bubbles é esse escudo. Na primeira fase ele não atrapalha tanto. Mas na segunda é difícil achar brecha pra bater nesse bicho. Porque ele começa a bater mais rápido e ele tem 2 escudos. Aí é difícil achar brecha pra conseguir bater nele. Aí a luta fica gigante. Aí você comete um errinho quando ele já tá quase sendo derrotado e tem que começar tudo do zero. E às vezes a lança vem de fora da tela também. Eu devia ter dado dash, não foi muito esperto da minha parte. Eu queria falar sobre a segunda fase da luta, mas pra isso eu tenho que passar da primeira. Se tu conseguir se manter igual eu tava fazendo em cima dele, é bem útil. Mas ele percebeu que essa era a minha estratégia e decidiu voar pro teto, pelo visto. O ataque carregado nessa luta também é bom. Não se tu fizer isso. Quase que eu fui de cara na lança. Ele parou o escudo bem na plataforma que eu ia cair. Eu podia ter dado dash. A verdade é que depois dos Bubbles, meu cérebro já é parcialmente bater. Aí, finalmente, chegamos na segunda fase. E assim como os Bubbles, você vai querer usar mana agora. Essa segunda fase ele taca bem mais lanças do que antes e tem 2 escudos orbitando ele. E a brecha pra atacar ele nessa luta geralmente é quando ele usa esse ataque de girar os escudos. Você vai querer encaixar as magias nessa hora. Você pode tentar atacar enquanto ele tá jogando as lanças, mas fica complicado. Essa luta é uma questão de paciência.
O áudio ajuda bastante a saber quando ele invoca uma lança. Eu não acredito que eu fiz isso, cara. Amém. Eu tava com o microfone mutado. Porque eu não aguentava mais tentar esse chefe. Essa seria uma build que eu recomendaria tanto para usar Bubbles quanto para Markov. Tem o dano do ferrão, tem o dano das magias, um pouco de alcance, que vai ser útil. Reduzir a mana gasta com magia. E esse aumenta muito a magia que você ganha, a mana que você ganha batendo nos bichos. É bem útil. Você vai querer seguir a mesma estratégia que eu segui com a build do desafio. Você vai passar a primeira fase batendo com o ferrão e usar toda a magia que tu tiver pra encurtar a segunda fase. Mas de volta pra build do desafio. Agora nós vamos enfrentar o último chefe. E na teoria é o mais difícil deles. A gente finalmente ascendeu até a luz e alcançou a radiância absoluta. E o que os outros chefes desse jogo têm de simples e pouco ataque, essa aqui compensa. A Radiância é bom. A Radiância tem 5 fases. É um pouquinho mais que os outros chefes, né? É triste ver essa introdução toda vez que perde. Na primeira fase ela vai ficar teleportando nessa arena e soltando ataques aleatórios. Esses pilares só dá pra desviar com um dash. Eu acabei de mostrar que dá pra passar no meio dessas duas lanças. O espaço é apertado, mas dá. A magia pra baixo é muito útil nessa primeira fase. E a força inquebrável é muito útil nessa luta. Mas eu não posso usar. Você pode usar magia pra baixo nesses espinhos, aí eles somem, mas com o tempo ela vai invocar outros. Ó, meu boneco parou de andar ali, eu não sei o que, mas esse controle trava de vez em quando. Tem essas lanças, que elas vão meio na diagonal, e tem esses 3 raios, aqueles círculos de raio. Esses são todos os ataques dela. Às vezes ela usa um bem emendado no outro e fica difícil de desviar. Essa luta sem a força inquebrável vai ser longa. O bicho voa. Ela pode parar o pilar no meio da tela. E uma curiosidade é que ela é o único chefe que não dá dano por encostar. Não dá dano de contato. Também olha o tamanho desse bicho. Quando ela usa esse laser é a melhor hora pra encaixar o grito do abismo. É só ver onde o terceiro vai aparecer. Com esses ferrão aí que voam meio na diagonal também dá. Quando a primeira fase estiver acabando. Só vi essa animação 3 vezes e eu já cansei dela. Isso não tem nada a ver com o sair da luta do Markov que vim direto pra essa. Mas o tempo é curto até Silksong, então fazer o que é. Inventei de fazer esse desafio. O monte de radiância não dá dano de contato é que você pode fazer o que eu acabei de fazer ali. Ficar dando golpe pra baixo infinitamente. Quando ela não tá muito alta pra isso. Eu podia ter ficado no chão, não ia passar uma lança ali. Lembra que o ataque dela é rápido. Esse chefe é o que a pedra de xamã mais para. Eu vou ter que usar a magia pra baixo. Pra não desativar os espinhos e eu explodir. É pra isso que ela serve. Acho que eu usei cedo demais.
A luta do Markov eu vou ter que cortar inteira. Senão não vou conseguir editar o vídeo até. Braço pra ser que o som tá curto. Eu tô sem mana. Eu tenho que prestar mais atenção na alma, cara. Eu recomendo usar o grito do abismo sempre no último tiro. Mais seguro. Porque diferente de muitos chefes, ela pelo menos tem um delay entre ataque e outro. Não sei se eu cheguei a falar, mas eu fiquei umas 3 horas e meia no Markov. Eu espero não ficar ao mesmo tempo aqui. É pelo ritmo que tá indo. Se eu ficasse parado, eu saía vivo. Eu não consegui passar da primeira fase até agora. O que é estranho, porque eu já venci esse chefe radiante uma vez. Não com essa build, mas já venci. A pedra do xamã faz uma falta. Se eu não me engano, o dano do grito do abismo vai de 80 pra 120. É uma diferença grande, principalmente que eu soltei 5 de uma vez. Seria tipo 200 de dano a mais. E o chefe tem 2000 de vida. Ou 1800, algo assim. Acho que é 2200. A versão radiante normal tem 1800. Ok, ela finalmente chegou na fase 2. Vão aparecer esses espinhos na borda da arena e ela vai ficar só repetindo esse ataque de jogar as lanças do teto. É só pular e bater nela. Não tem muito segredo dessa fase. Pelo menos uma é fácil. Aqui você pode usar o ferrão de sonhos pra pegar... Aqui você não pode usar o ferrão de sonhos pra pegar mana. Mas você pode se curar. Essa é a melhor brecha que ela te dá pra curar. Acho que é a única brecha que ela te dá pra curar. A fase 3... Sim, a fase 2 foi só aquilo. Enfim, não tem muito o que explicar da fase 3. Ela é só a fase 1 com plataformas voadoras. Os ataques que a Radiância faz são exatamente os mesmos. Um detalhe é que nessa segunda fase também dá pra passar entre dois espinhos. Isso eu acho bem mais fácil só ir pelos espaços que ela abre, né? Nessa fase eu recomendo ficar mais pelo meio. Tipo, sempre ir pra mais ou menos onde ela tá pra ver qual ataque ela vai usar. Mas se ela aparecer muito nos cantos da tela, é melhor só esperar ela reposicionar. E não fazer isso que eu fiz. Ela não usa só um ataque de cada vez. Eu levo umas 20, 25 tentativas pra durar 15 segundos nessa fase, que é só a terceira das 5. Eu tô aqui em outro save, que eu não quero perder na fase 4 ou 5, porque eu parei pra explicar. Eu fui no modo radiante. Como eu disse, eu tô num outro save porque eu não quero perder a fase 4 ou 5, porque eu tava explicando como ela funciona. Então eu vou mostrar ela no modo normal e depois eu volto pro modo radiante. Na fase 4, a gente tem que escalar até onde a radiância tá, e ela vai ficar tirando esse raio pra baixo. É meio chato de desviar, mas com o tempo você pega o jeito. Ela vai sempre tentar prever pra onde tu vai. E sobre esse pulo, não sei porque esse save tá bugado, eu consigo pular infinitamente. Isso aconteceu quando eu troquei de computador. Por algum motivo, o save que eu já tinha antes ficou bugado. Aí eu consigo fazer isso. Mas enfim, na fase 5 tu só pula por cima dessas coisas e bate nela. É só não ficar parado que tu consegue desviar. Ela só usa essas bolinhas. É isso. Daqui a pouco... Aí. É tranquilo essa quinta fase. Agora vamos voltar pro modo radiante.
Amém. Acabou. Venci os 3 mais difíceis. E surpreendentemente Markov demorou mais do que ela. Eu não aguentava mais esse chefe, cara. Mas tem um pequeno detalhe. A gente derrota ela e vem pra cá, tipo... Encerramento sem graça. Peraí, acho que dá pra fazer algo melhor. Agora sim, um encerramento digno pro chefe. Isso é obviamente uma gravação. Eu não fiz o Fountain of Harness só pra ver essa cena. E o cara do vídeo não printaria pra ver só. Isso é um encerramento pra radiância absoluta. Enfim, acendemos. Nós acendemos até a luz e finalmente concluímos o nosso desafio de vencer todos os chefes radiantes. Foi um desafio longo e eu terminei com um dia de antecedência ainda. Espera aí, por que o portão não abriu? Ah, certo. Acho que eu esqueci alguma coisa. Isso com certeza não foi tudo planejado desde o começo. Peraí, por que o cavaleiro tá indo pro lado? Achei um bug sem querer. O final é engraçado, eu diria. Parece que ele parou de ir pra frente. Ou tá indo muito devagar. Um glitch estranho.